Central 98 de volta nessa manhã de segunda-feira. E segunda-feira, você já sabe, é dia dela. Luciana Nepomuceno é professora, advogada, especialista em direito eleitoral. Está sempre com a gente aqui toda segunda. E hoje vai falar um pouquinho sobre o PT, que pretende insistir nas ações que protocolou contra Jair Bolsonaro no TSE, mesmo que o ex-presidente seja declarado inelegível no julgamento que se inicia no próximo dia 22. A gente falou já sobre esse julgamento aqui, a gente discutiu esse tema, né? Lembrando que foi uma ação de autoria do PDT, questionando o uso do Palácio da Alvorada para uma reunião com embaixadores estrangeiros. Isso aconteceu no ano passado, no qual Bolsonaro fez acusações infundadas contra as urnas eletrônicas, contra o sistema, né, eleitoral aqui do Brasil, mas PT, que tem outras ações aí também, pretende continuar com elas. Quem vai explicar pra gente quais são, como é que isso funciona é ela, a doutora Luciana Nepomuceno, já aqui no estúdio. Lu, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez, viu? Bom dia, Carol, bom dia, João. Bom dia. Bom dia à nossa audiência e pro Paulo Leite, que me abandonou. Hoje sem Paulo Leite, mas a gente continuamos falando de temas polêmicos, acompanhando. Paulo Leite não está, mas a polêmica continua. A polêmica sempre presente, né? A gente falando então do PT, que pretende continuar com essas ações, né? São coisas diferentes, a gente já explicou isso aqui antes, mas é sempre bom resgatar aqui para os nossos ouvintes também. Então a gente falando sobre essa ação aí, sobre essa investigação que pode levar Jair Bolsonaro à inelegibilidade, que acontece no dia 22, mas tem também outros cenários sendo analisados aí. Como é que está essa situação? Exatamente, Carol. Dia 22, nós vamos ter o julgamento da primeira ação que foi ajuizada contra o ex-presidente, exatamente o que nós comentamos na semana passada, aquela ação que tem por objeto a investigação da reunião com os embaixadores, usando a estrutura do palácio, o canal de comunicação e onde foram feitos ataques ao sistema eleitoral. Será julgado dia 22 e caso o pedido seja julgado procedente, ou seja, seja acolhido, nós vamos ter a imposição da inelegibilidade do ex-presidente por 8 anos. Mas esse julgamento não impede o transcurso das outras ações, das outras 15 ações que ainda remanescem lá no TSE e que vão ser julgadas também. Agora, o que acontece com esse julgamento? Se ele vier a ser condenado agora no dia 22 e ficar inelegível, essas outras ações que o PT já manifestou publicamente que vai dar continuidade, não irão estender esse prazo de inelegibilidade. Ele vai ficar inelegível durante aquele período de 8 anos, porque foram fatos relacionados às eleições de 2022. Então, vamos supor, hipoteticamente, ele seja condenado em 3 ações. Ele não vai ficar 24 anos inelegíveis, porque são todas ações relacionadas a um único pleito eleitoral. Então, se for condenado em 16, fica 8 anos do mesmo jeito. Vai ficar, exatamente, são os 16 acatados, o que eu acredito que não irá acontecer, ele vai ficar esses 8 anos, porque elas são ações relacionadas a uma eleição específica, a eleição de 2022. Então, o que o PT quer quando ele fala, olha, vamos seguir? Na minha avaliação, o que é? Olha, população, olha, eleitorado do ex-presidente, ele não construiu todo um discurso falando que ele era incorruptível, contra a corrupção? Nós estamos aqui, ó, mostrando que das 16 ações ele foi condenado em X números, em tantas demandas, para desmistificar todo aquele discurso da campanha e do mandato do ex-presidente pautado numa suposta lisura que, com essas ações, a oposição vem e descredibiliza o discurso do ex-presidente. Pensando assim, Luciano, fico até preocupado, porque a gente, claro que é uma estratégia, já pensando nas próximas eleições, a gente sabe que mesmo não tendo condições de ir ao pleito, Bolsonaro é um cabo eleitoral fortíssimo, se é que a gente pode falar que é cabo eleitoral, é uma pessoa fortíssima dentro da política, principalmente dos partidos de direita, e ele vai querer colocar um nome forte nessa luta para nas próximas eleições. Mas também eu fico pensando, né, nessa estratégia do PT, se não levanta uma questão do revanchismo, que é uma questão que está sendo muito colocada. O PT não esquece Bolsonaro, o PT não esquece o outro lado e fica nessa disputa. Isso também pode levantar essa bola e também pode ter uma preocupação em vez de ficar cuidando do país, ter essa preocupação com o Bolsonaro?
vamos lá, João. Essas ações que acontecem pós-eleições, ou muitas delas são juizadas, inclusive antes do próprio resultado das urnas, é comum para quem trabalha com o direito eleitoral. São as ações que são normalmente ajuizadas, principalmente em campanhas muito acirradas, tal qual são as campanhas de presidenciáveis. Então, são ações que elas costumam acontecer, que a gente brinca que é o terceiro turno. O terceiro turno das eleições se dá perante o Poder Judiciário. Eu não vejo como revanchismo, porque essas ações foram sendo ajuizadas conforme os fatos foram acontecendo. Então, tínhamos fatos, com base nesses fatos, ajuizaram demandas variadas, porque nós estamos falando aqui de várias condutas que foram praticadas. Exemplo, pacote de bondades, a questão do aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal, o próprio fato da embaixada. Então, são inúmeros fatos. E se pegou cada um deles e em cima de cada um foi ajuizada uma ação. Inclusive, essa ação que vai ser julgada agora, que pode torná-lo inelegível no dia 22, ano passado, nós tivemos o julgamento e a condenação do ex-presidente por esse fato, mas por propaganda antecipada. Entendeu-se que no momento que ele foi lá, teve a reunião, atacou as urnas eletrônicas, ele cometeu propaganda antecipada. E ele foi punido ali por pagamento de R$20 mil. E agora, o mesmo fato está sendo analisado sobre outra ótica. Qual que é a ótica agora? Se ele praticou abuso do poder político, se ele praticou o uso indevido dos meios de comunicação com aquela reunião. Agora, outras ações também acabam extrapolando, e não atingem somente Jair Bolsonaro, né? Vão atingir outras pessoas, deputados, até o filho de Jair Bolsonaro. E aí também teria esse interesse, Lu, de, olha, a gente quer ir além porque existem outras pessoas envolvidas, que seria exatamente. O caso de outras Numa ações. dessas, já tem ali um objeto mais amplo, porque vem os filhos do ex-presidente, vem Carla Zambelli, o deputado aqui por Minas, Nicolas, estão envolvidos nessa imputação de disseminação de notícias fraudulentas ali. Qual que é a minha avaliação? Eles estão dosando o momento que seria o momento ideal para o julgamento dessas ações. Por quê? Se julgar muito cedo, o fato pode cair no esquecimento. Agora, se também julga nas vésperas do próximo pleito, pode ser que o ex-presidente saia como vítima, como um mártir desse julgamento. Essas ações que envolvem especificamente um número maior de pessoas, não só o presidente e vice, mas os deputados, eu acredito que essa vai ficar na gavetinha lá do TSE e não vai ter uma tramitação tão rápida, não. Mas é a minha avaliação dentro do contexto do que pode acontecer caso haja julgamento dessas demandas. E agora, com a inegibilidade, se isso acontecer, tanto do presidente quanto de outros deputados, o que ele não pode fazer? É só se candidatar ou ele pode ter essa estratégia, como a gente falou no início, ser aquele cabo eleitoral, pode fazer de tudo ali durante as eleições? Ele pode ser cabo eleitoral, já fala assim, olha, quero a minha esposa, Michele, como candidata e já sair ali para a rua com ela, para as reuniões partidárias, falando que ela é a mulher que ele apoiaria, isso, se for o caso, para as próximas eleições, como o próprio governador de São Paulo, Tarcísio. Então, ele é livre para ser cabo eleitoral. Ele está inelegível, né? A elegibilidade é pessoal, não passa da pessoa do ex-presidente. Mas cabo eleitoral, ele pode sair já falando, olha, para futura presidente do Brasil, quero Michele Bolsonaro. Isso está até mesmo nas propagandas, né, gratuitas nas TVs, que pode ser usado pelo partido? Sim, aí a questão é a extrapolação da imagem dele, porque ele está ali como um filiado a um partido político. Ele está inelegível, inelegibilidade significa que ele não pode ser votado. Ele perde o direito político passivo, né? Não pode ser votado e apenas a gente chama de capacidade eleitoral passiva. Porque quando ele tem a suspensão dos direitos políticos, ele perde ativa e passiva. Ou seja, ele não pode nem votar nem ser votado. Hoje, ele está inelegível com essa decisão do TSE, se for o caso, ele não pode mais se apresentar como candidato. Mas nada chega, não tem problema nenhum que ele chegue lá e fale, olha,
vote na Michelle ou vote no Tarcísio. Isso ele, como um cidadão, pode pedir esse apoio. Agora, Lu, tem um prazo também, né, para essas ações, por exemplo, isso tem que ser julgado até a próxima eleição ou isso pode ficar para depois? Como é que funciona isso? Porque você fala, né, a gente tem aí 8 anos de inelegibilidade se ele for, por exemplo, condenado nesse julgamento do dia 22. E aí fica inelegível por 8 anos. Se as outras ações também, alguma condenação acontecer, continua o mesmo período. Mas isso pode extrapolar, por exemplo, uma dessas ações ser julgada após a próxima eleição ou tem um prazo final? Em tese, essas ações podem ficar se arrastando lá perante a Justiça Eleitoral. O grande gargalo da Justiça Eleitoral é o tempo. O tempo, na verdade, é um elemento problemático de qualquer ação judicial. Não são só as eleitorais. Se ninguém quer entrar com uma ação de cobrança de uma dívida e ficar 20 anos no judiciário litigando. Agora, na justiça eleitoral, o tempo, ele tem um fator agravante. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de mandatos. E mandatos têm, como regra geral, 4 anos. Então, se aquela ação demora mais de 4 anos para ser julgado, fatalmente ela perde o objeto. Então, com relação às questões do ex-presidente, como a próxima eleição será somente 2026, essas ações, provavelmente, dentro do que se espera, serão julgadas antes de 2026, porque não tem mais nenhum sentido ficar postergando mais do que 4 anos para o julgamento e uma definição se ele está inelegível ou não. Porém, como eu disse, no dia 22 agora, podemos já ter o resultado final do TSE com relação a essa primeira ação e, a partir dela, por si só, ainda que o PT venha e fale, vamos continuar com todos os demais, ela por si só já é suficiente para torná-lo inelegível e tirá-lo da disputa de 2026. A gente continua acompanhando, trazendo tudo para você sempre aqui no Central 98. Doutora Luciana Nepomuceno, que é a nossa colunista, está aqui toda segunda-feira, continua também fazendo análises para a gente, então sempre imperdível por aqui. Lu, mais uma vez, obrigada. Até semana que vem, viu? Obrigada, até semana que vem.